Observe a figura que está sendo mostrada aí para você. Nessa figura estão localizados os pontos A, 0, 0, que é a origem, o ponto B, 3, 0, que está em cima do eixo das abscissas, o ponto C, que é o 4, 3, e o ponto D, que é o ponto 1, 3. Essa figura aí, você observa que ela é um paralelogramo, porque os lados AB e CD são paralelos e os lados BC e AD também são paralelos. Portanto, ainda olhando na figura, os dois vértices que estão mais distanciados são os vértices A e C. E eu quero saber exatamente a distância entre eles dois. Aí, você observe, nesse quadriculadozinho, que eu teria, então, a distância do A para o C como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Portanto, a distância do ponto A ao ponto C é a hipotenusa do triângulo de catetos 3 e 4, é o famoso triângulo 3, 4, 5. E a alternativa correta é a alternativa de letra B. A quantidade de bolinhas que tem nas fileiras 35 e 36 é exatamente 35 mais 36, que é igual a 71. E a quantidade de bolinhas que tem nas fileiras 19 e 20 é 19 mais 20, o que dá igual a 39. Portanto, o excesso do número de bolinhas das filas 35 e 36 em relação às filas 19 e 20 será 71 menos 39, o que dá 32 latas. Dessa maneira, a alternativa correta, a alternativa de letra C. Você tem um problema de numeração, onde você quer determinar a quantidade de algarismos. Por exemplo, quando você escreve de 1 a 9, você utiliza 9 algarismos. De 10 a 99, são 180 algarismos. De 100 a 999 são 2.700 algarismos e de 1.000 a 9.999 são 3.600 algarismos. Observe que tudo isso que eu acabei de falar, o problema ele dá no texto base. E a pergunta do problema é exatamente quantos algarismos você utiliza ao escrever de 1 milhão até 9.999.999. Os números de 1 milhão até 9.999.999 são números formados por 7 algarismos. Agora observe o seguinte, quando você escreve de 1 a 9, você gasta 9 algarismos. Quando você escreve de 10 a 99, cada número vai ter 2 algarismos. Seria um múltiplo de 9, porque de 1 a 9 são 9 algarismos, e quando você escreve de 10 a 99, são 180, ou seja, seria o 9 vezes 2, que é a quantidade de algarismos, seguido de um zero. Por isso, 9 vezes 2, 18, com mais um zero daria 180. Seguindo o raciocínio de 100 a 999, de 100 a 999 você tem 3 algarismos. Seria o 9 vezes 3, que é a quantidade de algarismos, que dá 27, seguidos de mais 2 zeros, que daria 2.700. No caso de 1 milhão a 9.999.999, como cada número tem 7 algarismos, você teria 9 multiplicado por 7, porque são 7 algarismos, o que dá 63, seguidos de mais 6 zeros, ou seja, de 1 milhão até 9.999.999, você utilizaria 63 milhões de algarismos para escrever essa sequência. Alternativa de letra C. É uma questão de teoria dos conjuntos. Você vai construir diagramas de Venn. Então, observe o seguinte, ó. Observe esse gráfico, esse diagrama desenhado com essas 4 circunferências aí. Você tem as pessoas que estudam, que falam francês, estudam francês, as que estudam alemão, inglês e russo. Então, ao distribuir todas as informações dadas no problema, você tem esse diagrama aí já com todos esses números representados. E ele quer que você analise a alternativa correta em relação à distribuição dos alunos desse curso. Como o número total de alunos é 150, esse X aí, que está representado na figura, ele vai ser obtido por meio da seguinte equação. 20 mais 4 mais x mais 6 mais 22
mais 1, mais 20, mais 20, mais 24, mais 28, tem que dar igual a 150, o que vai nos dar um x igual a 5. Assim, o número de alunos que estudam simultaneamente as línguas alemão, francês e inglês é 5 e a alternativa correta é a letra A. Observando o gráfico, para calcular o número de faltas no período considerado, você vai fazer o seguinte. Observe a tabela que a gente vai montar a partir desse gráfico. Ó. Você tem que, em 8 dias, não houve nenhuma falta. Já número de faltas sendo 1, você vai ter que, em 5 dias, aconteceram uma falta. E o total de faltas será 5, 1 vezes 5. O número de faltas sendo 2 em cada dia, no número de dias 3, você vai ter que foram, no total, 2 vezes 3, 6 faltas. Se o número de faltas for 3, o número de dias em que aconteceram 3 faltas vai ser 6, e 3 vezes 6 dá um 18, dá um total de 18 faltas. Se o número de faltas por dia foi 4, e o número de dias que houveram 4 faltas foi 2, 4 vezes 2 vai dar 8 faltas no total. E, finalmente, se o número de faltas for 5, o número de dias em que houveram 5 faltas foi 3, você vai ter 5 vezes 3, 15 faltas. Portanto, a quantidade total de faltas vai ser a soma do 0 com o 5, com o 6, com o 18, com o 8 e com o 15. Exatamente a última coluna dessa tabela, o que vai dar um total de 52 faltas e a alternativa correta é a letra C. Observe que a casa que Davi comprou custou R$100 mil e 2 anos depois ele vendeu essa casa para Carlos e teve uma valorização de 40%, ou seja, ele comprou por 100 mil, mas como ele vendeu com a valorização de 40%, ele vendeu por 140 mil. Aí, 2 anos depois, o Carlos precisou vender a casa. E aí o problema disso é que ele teve um prejuízo de 40%, né? Então, se ele teve um prejuízo de 40%, ele vendeu apenas por 60% do valor que ele comprou. E 60% de 140 mil dá R$84 mil. Portanto, em relação ao preço inicial do imóvel, que era 100 mil, né, esses 84 mil, eles vão representar apenas 84% do valor inicial. Ou seja, houve uma desvalorização de 16% no preço do imóvel. E a alternativa correta é a letra A. Eu tenho aqui o primeiro formato obtido, mostrado aí nas planificações. Observe que é possível você montar o cubo. Vamos então aqui para o segundo formato. Na segunda planificação também é possível você montar o cubo. Veja então aí o cubo montado aqui. Terceira planificação, você também observa aqui, ó, terceira planificação, ela também fecha perfeitamente um cubo, ok? O cubo fechado. A quarta planificação, ela também fecha um cubo, como você vê aí, ó. A quinta planificação seria essa aqui. Vamos fechar aqui. Cubo montado. Sexta planificação. Você tem, então, mais um cubo. Sétima planificação. Você vê aqui também outra vez que nós conseguimos fechar o cubo. Oitava planificação. Na oitava planificação, aqui está o cubo fechado. Nós fizemos em papel A4. Se fosse uma cartolina, né, ficaria mais rígido. Mas tudo bem. Nona planificação, cubo fechado. Penúltima planificação, até agora todos conseguiram fechar o cubo. A décima planificação. E, finalmente, a 11ª planificação, você tem também a possibilidade de mais um cubo ser formado. Quer dizer, as 11
planificações conseguiam montar um cubo. É um problema de rotação de figuras planas para gerar figuras espaciais. Como você vê, na primeira figura que está sendo mostrada, você vê um retângulo que está sendo rotacionado em torno de um de seus lados e claramente, quando ele rotaciona, é gerada uma figura espacial que é um cilindro, no caso, um cilindro reto. A segunda figura que está sendo mostrada, você vê um triângulo retângulo no qual você faz uma rotação em torno de um dos catetos desse triângulo retângulo. A figura obtida a partir daí seria um cone. Agora observe que tanto para gerar o cilindro quanto para gerar o cone, eu preciso pegar as duas figuras planas, respectivamente, o retângulo e o triângulo retângulo, e fazer uma rotação de 360 graus em relação ao lado que eu estou girando. Mas o nosso problema, ele nos dá um círculo e faz uma rotação em relação ao diâmetro. E pede o ângulo mínimo de rotação para que você possa obter uma esfera, porque ao rodar um círculo em relação ao diâmetro, você obtém uma esfera. Diferente do caso do cilindro e do caso do cone, não é necessário fazer uma rotação de 360 graus. É claro que ao rotacionar 360 graus, você também vai obter uma esfera, mas rotacionando apenas 180 graus, você obtém a figura desejada, e isso está na alternativa de letra D. Você tem um eixo, pelo qual você vai utilizar como sendo o eixo de rotação de uma determinada figura, para poder dar origem a um toroide. O toroide é exatamente formato de uma câmara de ar cheia. Antigamente os pneus de carro tinham câmaras internas, chamadas câmaras de ar, como você vê aí na figura do problema 63. Pois bem, se você tem o eixo e você vai girar uma figura ao redor desse eixo para que dê origem a um toroide como esse aí, a figura só pode ser um círculo. Ao girar um círculo em torno desse eixo, você vai ter exatamente o surgimento da figura circular gerada aqui, no caso, representada pela nossa câmara de ar, que é chamada cientificamente, matematicamente, fisicamente, como toroide. Portanto, a alternativa correta, a letra E. É uma questão que exige uma visão espacial assim tremenda. É uma questão bem difícil. Possivelmente uma das mais difíceis da prova. Pois bem, observe a animação que nós preparamos aí para mostrar para você esse problema. Você vê o cubo, né? Vou passar um plano pelos pontos médios que foram descritos no enunciado, esse hexágono MNPQRS que você vê, e agora nós vamos separar as duas figuras. Você vê dois sólidos, e é claro, você está vendo que eles são iguais. Interessante demais isso aí. A alternativa que você vai ter mostrando que esses dois volumes são iguais é exatamente a de letra E, que diz assim: ambos, né, os dois sólidos, terão o mesmo volume, além de uma face hexagonal, 3 faces triangulares e 3 faces pentagonais, ok? Alternativa correta, a letra E. Você tem uma bicicleta, um ponto marcado lá embaixo na bicicleta, na rodinha da bicicleta, ponto P, e à medida que essa roda vai girando, esse ponto P ele vai descrevendo uma figura. Então, eu gostaria que você desse uma olhada aí, nessa primeira animação, ela mostra diversas posições da roda da bicicleta se movimentando, são diversas posições diferentes. E esse ponto P, ele foi desenhado em várias posições diferentes. Então, se eu ligo todos esses pontos, eu vou ter essa espécie de arco, esse arco aí. O conjunto de todos os pontos nos quais o P passa, a trajetória desse ponto P, ela é exatamente essa curva que você vê, seriam como se fosse assim, arcos, não são de circunferências, essa curva é chamada de cicloide.
o ponto ele vai descrevendo exatamente essa curva formada por pequenos arcos, que parecem arcos de circunferência, mas na realidade essa curva ela é chamada de uma cicloide. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra B. Você tem dois poliedros, um poliedro A e um poliedro B. Eu quero falar primeiramente sobre esse poliedro B. Esse poliedro B ele é classificado como um poliedro convexo. Por quê? Se você pegar dois pontos quaisquer no interior desse poliedro e ligar esses dois pontos por meio de um segmento, esse segmento ficará totalmente contido dentro do poliedro. Isso não acontece com o caso do poliedro A, porque existem alguns pontos que você pode escolher no interior dele e quando você liga os dois pontos, o segmento não vai ficar totalmente contido dentro do poliedro. Aí, nesse caso, o poliedro é classificado como côncavo. Vamos para o poliedro B. Ele possui 6 faces, 12 arestas e os 8 vértices. Vamos para o poliedro A. Ele tem 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Ok? Muito bem. A alternativa que tem tudo isso que nós acabamos de descrever e mostrar é a alternativa de letra A. Observe a figura que está mostrada. Você tem 3 pontos destacados, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E observe que, de acordo com o texto base, todos esses quadrinhos aí, esses quadrados, né, esses quarteirões, eles são quadrados. Portanto, quando você liga os pontos A, B e C, você obtém um triângulo. E observe que quando você liga do A para o B, a ligação do A para o B ela vai ser exatamente diagonal dos dois quadrados que distanciam os pontos A e B. E quando você liga o B para o C, o segmento que liga BC também será diagonal dos 3 quadrados que distanciam os pontos B e C. Dessa forma, a diagonal do quadrado, ela é bissetriz desse ângulo de 90 graus. Portanto, a diagonal AB, ela é bissetriz do quadradinho que está colado no B, e a diagonal BC vai ser bissetriz do quadradinho que está também formado no ponto B. Dessa maneira, esses dois lados, o lado AB e o lado BC, eles vão formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A gente quer saber o quarteirão que possui o ponto que equidista, aliás, de A, B e C. Como o triângulo é retângulo, o ponto que vai equidistar desses 3 vértices será o ponto médio da hipotenusa. É o circuncentro do triângulo retângulo ABC. E o circuncentro do triângulo retângulo ABC, ele é exatamente o ponto médio da hipotenusa. É esse ponto que é equidista dos 3 vértices do triângulo. E se você observar na figura, o ponto médio ele vai estar exatamente nesse quarteirão, limitado pelas ruas Oswaldo Cruz, Marcos Macedo, Visconde de Mauá e Maria Tomásia, e a alternativa correta é a alternativa de letra D. Você vai ligar os pontos A, B e C da nossa figura, como aparece aí para você ver, e aí você observe que as laterais elas são quadrados. Digamos que são quadrados de lados X. Observe a figura. Se você tem quadrados de lado X, a diagonal que vai de A até B, ela mede x raiz de 2. E a diagonal que vai de A até C, ela também mede x raiz de 2. Mas quando você olha para a base dessa figura, você tem um ângulo reto, que já é dado no nosso problema, e, consequentemente, terá um triângulo retângulo isósceles, de lados x e x, catetos x e x. Portanto, a hipotenusa que liga os pontos B e C será uma hipotenusa de medida também x raiz de 2. Dessa maneira, o triângulo ABC formado é um triângulo equilátero que tem lados x raiz de 2. Aí você pergunta assim, mas nas alternativas não tem triângulo equilátero, tem triângulo isósceles, escaleno. Uma coisa importante você observar, o triângulo isósceles,
é o triângulo que possui pelo menos dois lados iguais. Portanto, quando o triângulo é equilátero, ele tem os três lados iguais. Mas se ele tem os três lados iguais, ele tem dois. O que significa dizer que todo triângulo equilátero, ele é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Portanto, a questão de número 64 tem como alternativa correta a letra E, o triângulo ABC, ele é um triângulo isósceles. Nesse problema, eu tenho três figuras, né? Figura 1, a borboleta, figura 2 aqui é uma figura formada por dois pedaços, né? E uma figura 3, aqui são duas aves, uma diferente para a outra, mas elas espelhadas, como se elas estivessem aqui sobre uma superfície espelhada, aquosa. Então, dentre essas figuras, eu quero verificar se existe alguma isometria, no caso, entre elas. Né? Isometria é uma transformação geométrica, onde as figuras permanecem todas com as mesmas medidas. Isometria. Portanto, ao observar a figura 1, a borboleta ela é uma figura simétrica, né? A figura 2 também tem uma simetria, e a terceira figura, essa aí, com certeza também é uma figura simétrica. Portanto, nas três figuras você percebe que simetria, e a questão 155 vai ter como resposta a letra E, dizendo que há simetria nas três figuras. Você tem a representação de uma régua, que tem duas graduações, uma em polegada e outra em milímetros. E ele pede para você calcular o valor da expressão, 3/4 de polegada mais 1/8 de polegada menos 1 milímetro. E o texto, dado no problema, ele te informa que uma polegada ela corresponde a 25,4 milímetros. Portanto, ao fazer a expressão 3/4 de polegada mais 1/8 de polegada menos 1 milímetro, ela se torna 0,75 polegadas mais 0,125 polegadas menos 1 milímetro. Quando você soma 0,75 com 0,125 polegada, você vai obter 0,875 polegada. Só que cada polegada corresponde a 25,4 milímetros. Portanto, você multiplica 0,875 por 25,4, aí você vai ter uma medida em milímetros, e depois você diminui de 1 milímetro, que é o milímetro que tem na expressão, o que vai dar 21,225 milímetros. Aí quando você olha para a figura, essa medida de 21,225 milímetros, ela estaria melhor representada pela alternativa, pelo ponto C. E o ponto C está exatamente na alternativa de letra C.